Hoje eu quero falar sobre um tema nas Escrituras e começar, na verdade, uma série de mensagens chamada Batalha da Mente. Batalha da Mente. Quando eu recebi a notícia que eu estava doente, eu fui no hospital achando que não ia acontecer nada. E eu lembro que, num primeiro momento, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha esposa. Logo começou essa pandemia, a gente teve uma conversa na cozinha, eu falei: Sil, eu sou pastor, eu vou visitar as pessoas, se tiver aqui no hospital pregar, eu vou pregar, se tiver que ir nos lugares, eu vou, fui pregar nos bombeiros, fui num monte de lugar, que Deus me chamou e eu entendo que esse é tempo de pastorear, de cuidar de vidas. E nós tivemos uma conversa, falei: olha, eu não sei se eu vou ficar doente, mas eu creio que o Senhor vai me guardar e que o Senhor vai guardar a gente. E é interessante porque quando eu recebi o resultado, no primeiro momento eu fiquei muito tranquilo, muita paz senti no meu coração, voltei para casa tranquilo, mas quando eu entrei em casa, eu fiquei preocupado, porque a minha filhinha não podia ter contato. Primeira coisa que aconteceu, eu cheguei em casa, daí a minha filhinha veio querendo abraçar, pedindo colo, e eu não podia pegar no colo, e começou a chorar. Eu vi que a minha esposa estava um pouco preocupada, e aí eu fiquei isolado na sala, e daqui a pouco eu estou sentado no sofá ali, quietinho, a Nina vem e ela senta assim na porta, ficava olhando eu pela fresta sentadinha, assim da porta da sala. Aí a Sil perguntava: o que você está fazendo aí, filha? Não, eu estou olhando o papai. Aí ela: tá bom, filha, vamos dar. Tentou descontrair, daqui a pouco ela pegou o colchãozinho dela, assim, colocou na porta da sala, e ficava ali me olhando, e eu fiquei emocionado de ver aquilo. E aí uma série de pensamentos começaram a vir na minha mente: poxa, será que eu não cuidei da minha família direito? Será que eu, puxa, comecei a me questionar e se pensar num monte de coisa, e ali sentindo vontade de abraçar minha filha, ela chorando na porta, e aquela situação, e batalhas surgiram na minha mente. E naquele instante, eu estava ali na sala, de repente a minha esposa, já deitada, começa a me mandar mensagens. E ela começa a falar coisas para mim, e ministrar na minha vida. E eu então me ajoelho ali onde eu estava e começo a orar ao Senhor. E de repente a presença de Deus vem aonde eu estou ali. E aquela confusão na alma, aquela batalha da mente, ela começa a se acalmar, a cessar. E a presença de Deus me visita. Eu fiz um voto com o Senhor: Deus, todos os dias, eu estou fazendo a live de oração 6 horas da manhã, eu não vou parar quando eu estiver doente. Eu vou acordar todo dia para orar, e eu creio que eu vou ser renovado na tua presença. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos os dias de manhã, a presença do Senhor vinha, e a minha mente se acalmava. E hoje eu vim dizer para você que o Espírito Santo de Deus vai fluir nesse lugar, e que Ele pode sim atuar na nossa mente. Ele pode ministrar e sim trazer alívio para a nossa mente. E hoje eu quero começar essa série que fala de batalhas da mente. Quem já passou por alguma batalha na mente? Todos nós. E eu quero ler um texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 6. Diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Estenda suas mãos aí para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita essa declaração de fé comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu marquei o encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar de alguns tipos de batalhas da mente
durante essa série. E a primeira delas que nós vamos começar a conversar hoje é sobre as fortalezas do entendimento. Fortalezas do entendimento. A Bíblia vai dizer que existe uma guerra sendo travada nas nossas mentes, e que se queremos vencê-las, precisamos usar as armas do Espírito e levar os nossos pensamentos cativos a Jesus. E nesse texto que acabamos de ler, a palavra de Deus vai apresentar para nós duas ilustrações, duas imagens, para nos fazerem entender um pouquinho desta batalha. A primeira imagem tem a ver com a palavra luta no texto, dependendo da versão, está militar aí na tua Bíblia, e na verdade no original essa palavra significa campanha militar. Uma campanha é mais do que uma batalha, ela é algo maior, é uma série de intervenções militares que tem um objetivo específico. Eu creio que esse termo é apropriado quando se fala a respeito das guerras da mente, porque quando vencemos uma batalha, logo surge outra. Elas são recorrentes. A gente resolve e identifica um pensamento enganoso e logo surge outro. A gente resolve um mau hábito, ou a gente passa por um problema de ansiedade ou de aflição, e logo surgem novas batalhas, novas preocupações, novas guerras, porque a batalha da mente, ela é uma campanha continuada, e precisamos entender que precisamos estar preparados todo o tempo para enfrentar esse tipo de guerra. A segunda imagem que a Bíblia nos apresenta aqui é a das fortalezas, e é muito interessante, porque as fortalezas têm a ver com muralhas, proteções. E o que a Bíblia vai nos ensinar é que existem pensamentos na nossa mente que foram murados pelo inimigo. E eles são redutos que nós não deixamos a verdade de Deus entrar. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos munir de armas espirituais, para que essas fortalezas caiam por terra e a nossa mente seja liberta pela verdade de Deus. E hoje eu vim dizer, na autoridade do nome de Jesus, que fortalezas na sua mente, no seu interior, vão cair por terra hoje. Hoje, o poder do Espírito vai nos visitar. E se você deixar, se você abrir o seu coração, a verdade de Jesus que liberta vai chegar no seu entendimento e trazer vitória nas batalhas da mente. Quantos querem isso, desejam isso? Em nome de Jesus, eu creio. Nesse texto a Bíblia vai falar de alguns tipos de fortalezas da mente, do entendimento, que nós vamos enfrentar. E eu queria estudar esses 3 tipos de fortalezas do entendimento que esse texto nos apresenta. A primeira fortaleza aqui são as filosofias do engano. Filosofias do engano. A Bíblia vai dizer assim: destruindo raciocínios falaciosos. Talvez na sua versão esteja sofismas, que querem dizer meias verdades. Talvez estejam argumentos. E o que a Bíblia está querendo nos apresentar aqui é uma realidade espiritual. Existem filosofias que são contrárias à palavra de Deus, e elas têm uma aparência de verdade, elas soam bem, elas têm aparência de justiça, mas na verdade elas representam engano, elas são contrárias à palavra de Deus. E esse é um tema recorrente nas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, muitas vezes um termo é usado, e esse termo se chama mundo. E na maioria dos textos onde você lê na palavra de Deus, mundo, não está falando de um lugar. Mundo nas Escrituras tem a ver com um sistema de valores contrário à palavra de Deus, cuja inteligência que está por detrás dele, a Bíblia vai dizer que é uma inteligência satânica. Olha o que diz a palavra em João, capítulo 15, versículo 19.
Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E a Bíblia vai dizer que por causa desse sistema de valores, que foi implementado na nossa vida, que representa o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, nós não vamos ser entendidos, compreendidos, e essas batalhas vão acontecer no dia a dia, na sociedade, quando discutimos ideias, pensamentos, filosofias de vida. Mas o que a palavra de Deus também vai dizer é que essa guerra não é apenas na sociedade, ela acontece na nossa mente, porque nós trazemos conosco alguns pensamentos, algumas ideias sobre a vida que são contrárias à palavra de Deus, e elas precisam ser provadas pelo Espírito. Eu acho interessante o contexto da igreja de Corinto aqui. É muito interessante entender o que estava acontecendo. Normalmente quando o apóstolo Paulo ele chegava numa cidade para pregar o evangelho, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma comunidade judaica, uma sinagoga. E ali ele apresentava Jesus e dizia: olha, o Messias chegou. E normalmente os primeiros cristãos na cidade eram pessoas que se convertiam desse contexto. E aí depois ele começava o trabalho missionário entre os gentios. Agora você pode imaginar a cidade de Corinto, era uma cidade conhecida por ser uma cidade libertina, devassa, liberal. Tinha até um verbo que criaram um termo que chamava corintianizar, não era quem era torcedor do Corinthians, não. O corintianizar era a maneira de vida do Corinto, do povo dessa terra. Eles viviam a liberdade sexual, existia na cidade um templo da deusa do amor, e ali cerca de 1000 prostitutas cultuais, ficavam com as suas cabeças raspadas, se oferecendo por tudo que é canto, para adorar a Deus, a divindade do amor. Esse era o contexto. Agora, você fica imaginando, essas pessoas começam a se converter, começam a aceitar Jesus. Essas mulheres com a cabeça raspada, aquelas pessoas que iam nos cultos de feitiçaria, que tinham uma visão da vida totalmente contrária à palavra de Deus, e elas começam a chegar na igreja, começam a se converter, e agora começa uma grande confusão, porque aqueles que estavam lá pensavam de uma maneira diferente, e começa a haver um choque sobre o que pensar sobre o sexo, sobre a mulher, sobre o casamento, sobre todas essas coisas. E logo começa uma briga dentro da igreja, divisões, confusão. E o apóstolo Paulo vai escrever a carta de Coríntios, falando para eles assim: parem de brigar. E ele então escreve uma carta pastoral, e ele vai tratar sobre esses temas. Vai falar sobre a mulher, vai falar sobre o homem, vai falar sobre o casamento, vai falar sobre o sexo, vai falar sobre tudo isso. Porque a verdade de Deus precisava ser estabelecida no entendimento. Sabe o que eu creio que está acontecendo nos nossos dias? Algo muito parecido. A igreja no Brasil está crescendo como nunca antes. Eu creio que um despertamento maior ainda vai vir. Quantos creem nisso? Aleluia! Cada dia mais pessoas estão chegando na igreja. Quer ver quantos aqui se converteram nos últimos 5 anos? Levante as mãos, deixa eu ver. Olha quanta gente, tá? A grande maioria. Todo ano aqui mais de 1000 pessoas estão chegando. Gente nova. Mas essas pessoas estão chegando com as suas bagagens, com as suas visões a respeito da vida, a respeito do que representa o amor, o sexo, o que representa o casamento. E elas estão chegando numa comunidade que tem outros valores. E a gente está vendo, sabe o quê? Uma grande confusão. Tem muita gente brigando. Junto com isso, a gente vive um tempo no nosso país de polarização. Você não pode falar nada. Dependendo do jeito que você fala, já dá confusão. E aí tem aqueles que, de uma forma ácida, dentro da igreja,
querem ganhar a discussão, mas estão perdendo o coração dos que estão chegando. E ao invés de ministrar a palavra de Deus, muitos se calam, e a gente não pode conversar sobre alguns temas dentro da igreja, porque isso pode gerar confusão, isso pode ser mal entendido. Meu irmão, em nome de Jesus, aqui nesse púlpito nós vamos falar sobre todos os temas, sim. Por quê? Querido, em amor, eu creio que há lugar para conversa, há lugar para tratarmos diferenças, para tentarmos identificar na nossa mente se a nossa visão sobre alguns temas que envolvem a vida, elas não têm a ver com filosofias do que a Bíblia chama de mundo, ou se elas de fato são o valor de Deus para nós. E hoje eu creio que em nome de Jesus, daqui para frente algumas fortalezas vão começar a cair no entendimento de muitos de nós. Porque nós vamos sim apresentar a verdade da palavra de Deus que liberta, sem briga, sem discussão. Paulo é muito sábio, ele escreve uma carta não arrazoado teológico, ele não promove outra discussão, ele escreve uma carta pastoral. E essa é uma palavra pastoral. Eu creio que existem bênçãos que você está perdendo na tua vida, se você não deixar os valores de Deus entrar em algumas áreas, em alguns redutos. E sabe por que eu estou falando isso? Esse tempo de quarentena, uma coisa que eu fiz foi orar. Orei muito. E tenho orado muito por esse ministério, por esse trabalho, por essa missão que Deus me deu aqui entre os jovens. E orando um dia, Deus me visitou em sonhos. Eu não sou o cara de sonhar assim, de lembrar muito dos sonhos. Dizem que a gente sonha toda noite, né? Toda vez. Mas eu normalmente não lembro, e quando lembro não tem nada demais nos meus sonhos. Mas esse sonho especial que eu vou compartilhar com vocês me impactou bastante. Era um sonho muito nítido, muito vivo. E quando eu acordei, eu tinha certeza que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo. E esse sonho era o seguinte: eu descobria que alguns amigos meus da igreja estavam usando drogas. E eu ficava bravo com eles. Eu ia procurar e falar assim: como que vocês conseguiram fazer um negócio desse? O que aconteceu? E aí um desses meninos, ele falava assim para mim: Michel, eu preciso te levar para ver como é que as coisas funcionam. Eu falei: tá bom. Ele então me pegava e me levava num lugar que era uma espécie assim de um cassino, um lugar muito bonito, um lugar onde eles compravam as drogas. E nesse lugar tinha um balcão assim, as pessoas uniformizadas, tudo era muito bonito. E então ele chegava a fazer o pedido, e a droga era servida em bandejas. Tudo era muito bonito que estava na bandeja, tudo chamava muita atenção. Ele me mostrava aquilo, mas mesmo assim eu dizia: mas cara, como é que você conseguiu fazer um negócio desse? Ele falava: espera mais um pouco, deixa eu te mostrar outro lugar. E então me levava numa sala, e nesse lugar tinha um monte de bolos bonitos assim, bem decorados, sabe aqueles bolos de festa? Era tudo muito bonito. Ele falava assim para mim: olha para esses bolos, eles são perfeitos, eles são lindos. Como eu não podia provar desses bolos. O problema é que as drogas vinham dentro dos bolos. E ele me levava para outro lugar. E nesse lugar agora era um cenário de um filme. Tinham cavalos de raça, tinham gramados lindos assim, lagos. E eu via todo aquele cenário, e ele então me levava na sala do diretor. E o diretor do filme, ele era uma espécie de gangster. O cara tinha um chapéu assim, suspensório, e estava com uma arma aqui atrás. E ele me abraçava, ia me apresentando todas as coisas. O cara simpático, falava bem. E logo eu estava impressionado, mas eu percebi que aquilo era uma prisão. E quando os meus amigos começaram a tentar sair daquele roteiro, daquele filme, os capangas começaram a chegar e eles derrubavam as pessoas. E quando elas levantavam a mão pedindo ajuda,
Eles as levantavam, mas derrubavam elas de novo. E eu vi aquele cenário. E eu falava: Deus, como é que eu tiro eles? Como é que faz? Senhor, eles vão sair dessa. E aí eu ouvi uma voz que me dizia: eles vão sair, mas serão humilhados. E eu acordei, incomodado, falei: Sil, olha que sonho é esse? E a Sil falou: mas Deus falou comigo, e leu um texto para mim, que diz assim, 2 Pedro 2,17, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir, daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente enredados, e por elas dominados, estão em pior estado que no princípio. E vem um temor no meu coração. Sabe que eu creio, queridos, cuidado. Hoje em dia tem muito bolo cheio de droga sendo oferecido para nós. Nas músicas, nos filmes, nas canções, tem aparência de justiça. Parece que liberta. Parece que tem sentido e coerência. E tem muita gente abraçando filosofias desse tempo. O pacote inteiro, o bolo todo. E aí eu quero, sim, me libertar enquanto mulher, mas tem um monte de droga ali dentro. E aí sim, eu quero ter uma visão do sexo, mas tem um monte de droga nos valores que estão sendo pregados. E tem gente que está se perdendo e se machucando no meio disso tudo. Pastor, a gente vai se desviar, o que é isso? Não, vão sofrer, é isso que a Bíblia está dizendo. Eu creio que muitas vezes, por causa dos machucados da nossa vida, por causa das nossas histórias, por causa das bagagens que trouxemos, quando chegamos, entregamos a vida para Jesus. Mas existem algumas ideias, algumas filosofias de vida, que elas são redutos onde a gente não deixa a palavra de Deus entrar na nossa vida. Sabe o que eu queria te desafiar hoje em nome de Jesus? A levar as tuas ideias, as tuas filosofias cativas à presença de Cristo Jesus. E reconhecer, como eu, tantas vezes, Senhor, eu não sei o que é certo e errado, eu não sei qual é a verdade. Mas eu quero conhecer a verdade que se encontra em Cristo Jesus. Em Corinto tinha a verdade de Paulo, a verdade de Cefas, a verdade de Apolo, e Paulo vai dizer, não tem. Existe uma verdade, a verdade de Cristo Jesus. Quantos querem provar ideias, filosofias de vida, levá-las à presença de Cristo? Você quer isso? Você deseja isso em nome de Jesus? Eu acho muito interessante porque na palavra de Deus, a Babilônia, ela também significa mundo. E quando o povo é levado ao exílio, é muito interessante porque os primeiros enfrentamentos, as primeiras batalhas, não é a perseguição declarada, não é a fornalha, não é a cova dos leões. Os primeiros enfrentamentos têm a ver com os manjares do rei. Ele vem numa bandeja com uma carne suculenta e o vinho caro. E sabe, eu creio que muitos de nós temos sido tentados pela beleza do que nos é apresentado neste mundo. Tem aparência de coisa muito boa, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a deixar o Espírito Santo de Deus entrar em alguns redutos que você tem protegido na tua vida, e a deixar a palavra de Deus ser revelada e a gente discutir esses temas em amor. Quantos querem dar liberdade para o Espírito aqui na vida? Sabe, meu irmão, eu não quero ganhar uma discussão. Não quero. Eu quero tocar teu coração com o amor de Jesus.
Parem de brigar, gente. Pelo amor de Deus, eu passo vergonha de ver crente brigando na internet toda vez que eu vejo cada um de vocês metido em confusão. Vocês acham que as pessoas estão ouvindo vocês? Você acha que essa pessoa que precisa ser ministrada, ela já não levantou os dois braços aqui assim, e não escuta mais nada que você está falando? Você quer ganhar discussão? Ou você quer ver pessoas sendo salvas e libertas pelo poder do nome de Jesus? Eles estão chegando. Eles estão vindo lá de fora. Nós precisamos entender a palavra da verdade, conhecê-la bem para ensiná-los em amor. E fortalezas vão cair por terra no nosso entendimento em nome de Jesus. Segundo tipo de fortaleza da mente, ele fala, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o segundo tipo de fortaleza, eu chamei aqui de orgulhos. A Bíblia fala de arrogâncias. Tem a ver com a minha verdade. O conhecimento que é meu, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é muito interessante porque muitas brigas estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto por causa do orgulho espiritual. Algumas lideranças novas chegaram naquela cidade, naquela igreja, e começaram a dar feijoada para beber na fé. E aí alguns entenderam algumas coisas errado e virou uma grande confusão. Existiam verdades de cada um, e o apóstolo Paulo vai começar a tratar desses temas. Ele fala muito sobre o orgulho, muito sobre o orgulho. Ele fala da soberba, e é interessante porque existem vários termos na nossa língua para falar sobre a pessoa que é dona da razão, né? Orgulhosa. A gente fala dona da razão, cabeça dura, né? Na Bíblia tem um termo que é dura serviço, pescoço duro. É o cara que não se inclina. E muitas vezes nós temos as nossas verdades. E esse sistema de orgulho não deixa a palavra de Deus chegar no nosso coração. Você já tentou ensinar alguém que é dono da razão? Já tentou? É difícil demais. Parece que você está perdendo tempo. Não dá para conversar. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante com meu filho. Meu filho, ele é uma figura, o Benício. E na hora de dormir, ele nunca quer dormir. Eu lembro que eu fui pôr o Beni para dormir e ele estava querendo assistir o desenho do Relâmpago McQueen, que é um carrinho lá. E eu pus ele ali no sofá e conversei, e ele ficava chorando, pedindo, pai, Relâmpago McQueen, liga a televisão, pai, liga a televisão. E eu falei, filho, vamos conversar aqui agora. Deixa eu te explicar por que você não pode assistir a televisão, está na hora de dormir e tal. Me escuta, e ele parou um pouquinho, daí eu comecei a contar uma história. Filho, quando a mãe ficou grávida, o papai ficou muito feliz, que você ia nascer, cara, sabia disso? E a gente ficou pensando num nome para você. E ele falou, pai, eu falei, e a gente escolheu o nome Benício. Você sabe o que Benício significa? Ele falou, não. Eu falei, Benício é aquele que vai bem, aquele que vai bem. Eu falei, filho, e você nasceu. E aí você trouxe muita alegria para a nossa casa, e realmente você é abençoado. Tudo que você faz vai bem, filho. Um dia eu fui na tua escola, e tinha um mural lá na parede com os desenhos da bandeira do Brasil, e as crianças tinham que pintar, né? Eram pequenininhas, tinham 2 anos. E aí estava tudo rabiscado as bandeiras, e o Benício tinha pintado tudo certinho dentro da bandeira. Eu fiquei tão orgulhoso, quando eu vi o nome do meu filho, falei, esse é meu filho, o Benício. Pinta a bandeira direitinho. Eu falei, filho, você vai bem. Depois eu fui na tua aula de judô, você estava lá lutando, e você entrou no golpe no professor, eu vi, você entrou certinho, filho. Ele até te deu lá, nenhum menino da sala ganhou, você ganhou lá uma fitinha vermelha para colocar na faixa, porque você vai bem, filho. Deus te abençoou. Ele estava todo feliz. Falei, filho, mas se quiser continuar indo bem nas coisas, você tem que dormir na hora certa, filho. Se não, você não dorme direito, daí no outro dia você não consegue fazer as coisas direito,
e você vai deixar de ser um menino que vai bem, por isso você tem que dormir na hora. Olha que foi legal uma explicação, fala, foi bonitinho. Aí ele ficou quietinho, eu falei, pô, deu certo, né? Filho, posso orar por você? Pode. Aí fui lá, fiz uma oração por ele. Então tá, filho, boa noite, beijo, beijo. Quando terminei de beijar, ele olha para mim, filho, papai, agora você põe o desenho do Relâmpago McQueen. Eu falei, Sabe que eu fiquei mais uma meia hora para convencê-lo. E aí voltei para a cama e voltei pensando, sabe que eu acho que às vezes a gente é assim com Deus. Deus está explicando para a gente, isso aqui é melhor para a tua vida. Isso aqui vai te fazer bem. Isso aqui é assim, é desse jeito. Mas nós temos as nossas verdades. Aquilo que a gente quer fazer. E às vezes, existem muralhas, pensamentos que estão rodeados por muralhas espirituais, transformaram em orgulhos na nossa vida. E a gente não deixa Deus nem mexer nessas coisas. Por mais que Ele fale, a gente vai no culto, a gente faz de conta que não está ouvindo nada. E a gente perde de ser abençoado pelo Senhor. Sabe, quando eu estava fazendo mestrado de teologia, eu tive uma matéria que eram as novas, as hermenêuticas contemporâneas, as novas correntes de interpretação de texto. A gente estava estudando sobre isso. E eu achei muito interessante uma das correntes que eu estudei, ela foi compilada, é baseada nas ideias de Derrida. Esse é o pai do desconstrucionismo. E é muito interessante o que ele fala. Quando a gente vai ler um texto, a gente não deve se relacionar com um texto como um sacerdote abnegado que tenta entender o que é a revelação de Deus. Nem também como um professor que tenta entender a intenção ou a lógica do autor. Mas a gente tem que se relacionar com os textos como um artista que reinterpreta as coisas à sua leitura. E aí ele começa a falar a respeito das palavras. E ele vai dizer, olha, as palavras são signos que representam coisas diferentes para as pessoas. Para um pai significa uma coisa, para outro outra. E assim por diante. E a própria grafia, ela está contaminada pela cultura, pelos valores transcendentes e assim por diante. Então, para a gente fazer uma leitura real, a gente tem que desconstruir a palavra. Ele ia libertando as palavras, desinfectando elas. E aí ele vai pegando várias palavras e fazendo isso. E aí depois que a gente faz isso, a gente consegue reconstruir algo que é uma verdadeira interpretação. Eu falei, cara, que loucura isso. Mas isso é uma corrente hoje. Sabe qual que é a verdade? Por detrás dos textos? É a verdade que eu quero encontrar. A minha verdade. E aí você vê isso entrando de alguma maneira dentro dos nossos processos enquanto nação. Você vai ver, por exemplo, quando houve a questão da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a interpretação da Constituição, lá é muito claro, fala homem e mulher. Qual seria o caminho para fazer uma mudança de lei? Tinha que levar para o legislativo e trazer um projeto novo de lei. O que eles fizeram? Reinterpretaram. A palavra homem não significa bem isso, e mulher também não isso. Então a gente não precisa criar uma lei nova, basta reinterpretá-la. E queridos, nós estamos vivendo nesse tempo que o que vale é a verdade de cada um. E o problema é que isso está tão introjetado dentro da gente, que a gente está lendo a palavra de Deus dessa maneira. O que vale não é o que Deus quer dizer para mim, mas o que eu estou querendo entender aqui dentro. E tem um monte de gente com a sua própria Bíblia. A Bíblia do Michel, a Bíblia do Budal, a Bíblia cada um tem sua Bíblia. E gente, nós estamos nos perdendo.
Eu lembro que eu ouvi uma pregação, um estudo de um pastor antigo, e ele falava, é um teólogo na verdade, e ele falava algumas ilustrações para falar como nós devemos nos relacionar com a palavra, e ele usa um exemplo, que ele chama do decreto real. Diz que um rei, ele faz um decreto e manda para uma vila, e quando o decreto do rei chega nessa vila, todo mundo se reúne, e eles começam a interpretar, e um acha uma coisa, outro outra, e daqui a um tempo o rei vai visitar a vila, e quando ele pergunta, vocês fizeram o que eu mandei fazer? Eles só ficaram interpretando e ninguém tinha feito nada. Nós vivemos esse tempo, existem pensamentos, ideias, que elas surgiram na nossa mente, que nós não temos levado elas cativas a Jesus, é a nossa verdade, mas isso não existe, querido. Não existe a verdade de Cefas, não existe a verdade de Apolo, nem a de Paulo, existe a verdade de Cristo Jesus. E você precisa decidir, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em áreas da sua vida que você não gosta de mexer. Porque quando damos liberdade para Deus ministrar na nossa vida, aí sim, transformações verdadeiras, concretas, acontecem na nossa história. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi de um pastor, Douglas Gonçalves, eu gostei bastante. Ele falava que, inventou essa história, mas que a sua filhinha, um dia, chama Luísa, a filha, e ele fala, Luísa, vai arrumar seu quarto. Chama ela e fala, filha, está na hora, vai arrumar seu quarto. E disse que a Luísa chegou, passa um tempo, ela fica ali no quarto um tempão, ela volta e ele pergunta, e aí filha, você arrumou seu quarto? Ela diz assim, pai, eu achei tão lindo isso que você falou, Luísa vai arrumar seu quarto. E eu fiquei pensando, e daí comecei a escrever isso num caderno, e fiquei meditando nisso, e falei, nossa, que bonita essas palavras do meu pai, Luísa vai arrumar seu quarto. Fiquei ali um tempão, pai, pensando nisso, obrigado. Tá bom, filha, que bom que você meditou nisso, agora vai arrumar seu quarto. A Luísa volta para o quarto, daqui a pouco ela sai, o pai fala, e aí filha, arrumou seu quarto? Falou, pai, sabe o que é? Eu achei tão bonito o que você falou, vai arrumar seu quarto. E eu fiz uma música, vai arrumar seu quarto, Luísa, e eu fiquei cantando, olha que música linda, mostrou para o pai, olha que maravilha, ele falou, nossa filha, obrigado, que bonito, mas você já arrumou seu quarto? Aí a Luísa foi para a escola, quando a Luísa volta, ela volta empolgada, pai, a gente fez uma reunião na escola, eu falei isso que você me ensinou, Luísa vai arrumar seu quarto, as pessoas ouviram, prestaram atenção, foi linda a reunião, filha, teu quarto já está arrumado? Sabe, às vezes a gente é a Luísa, a gente pega os decretos do rei, faz música, interpreta, mas a gente vive as nossas verdades. Existem redutos, fortalezas na nossa mente que a gente não deixa Jesus entrar. Mas hoje, em nome de Jesus, esses redutos vão cair por terra. Porque você vai encontrar a verdade que liberta em Jesus Cristo. Quantos querem isso? Pastor, mas como é que eu vivo isso? A Bíblia fala das armas do Espírito. Fala que primeiro começa com uma intenção, é levar as minhas ideias cativas à presença de Jesus. E eu quero falar de um terceiro e último, vou falar rapidamente. Terceira fortaleza, os impulsos da carne. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais. Aleluia. Está acontecendo tanta discussão e confusão na igreja de Corinto, que logo Paulo vira o alvo dessas discussões. Começam a questionar a sua autoridade apostólica, começam a dizer que ele não teve com Jesus, como é que ele ensinava tudo aquilo, e aí alguns vão dizer que ele escrevia muito bem, mas quando ele falava ele não tinha presença, ele não falava bem. Chegam a dizer no capítulo, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Olha o que estão falando de Paulo. E aí ele está sendo
Pode imaginar a situação, o cara quase morreu para levar a palavra naquele lugar e agora está sendo criticado por todos. E aí ele vai dizer, espera aí, eu posso me render aos impulsos da carne para combater tudo isso? Eu podia fazer uma carta bem mal-humorada, criticando essas lideranças. Mas ele vai dizer, não, as minhas armas não são carnais. Carne na Bíblia tem a ver com a nossa humanidade, com os impulsos da nossa humanidade. E a Bíblia vai dizer que quando entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo entra no nosso coração, o Espírito de Deus, ele tem poder para dominar a nossa carne. Mas pastor, como é que é isso? Queridos, quantas vezes eu já quis agir no impulso da carne? E eu criei mais confusão. Quantas vezes eu agi assim? E sabe, eu creio que o apóstolo Paulo tinha bons motivos para agir dessa maneira. Primeiro porque ele tinha razão. E muitas vezes nós não freamos os impulsos da carne porque a gente julga que tem razão, a gente está certo ou está errado. Segundo, ele tinha sido injustiçado. Queridos, prestem atenção. As injustiças são um solo fértil para o inimigo apavorar na nossa vida. Quem já foi injustiçado aqui? Você tem direito. Onde já se viu? Olha só. Você sofre chibatada, você viaja o mundo, você vem aqui, você quase morre para falar para esse bando de gente, os caras fazem isso com você. Você tem direito. E sabe, por detrás de muitas injustiças sociais, o inimigo tem instalado palavras e mensagens no meio disso, que nos impulsionam para o mal. E aí eu não combato o mal com o bem, eu combato o mal com o mal. Eu respondo na mesma medida. Eu faço o que eu não devo. Eu tenho razão, eu tenho direitos. Eu creio que existem muitas causas justas que nós temos que lutar contra a igreja. A causa da mulher, a causa que envolve o racismo. São muitas causas justas, mas a gente não pode lutar com as armas desse mundo, querido. Se nós fizermos isso, nós vamos apanhar de goleada. Eu tenho visto alguns irmãos na igreja, por causa das suas dores, dos seus machucados, e eu não te condeno, querido, perdendo a mão na hora que vão discutir alguns temas. A bandeira nossa é o amor, queridos. A nossa bandeira é o amor. Presta atenção, a nossa bandeira é o amor, que é maior injustiça do que fizeram com Jesus. Vamos nos calar enquanto igreja? Não, nós vamos sim levantar e denunciar o pecado, nós vamos dizer o que é certo e errado à luz da palavra de Deus. Mas eu não vou brigar. Eu não vou agir no impulso. Eu não vou perder a mão. Porque se a gente agir dessa maneira, a Bíblia está dizendo que a gente perde a batalha. Os impulsos, eles são tão naturais dentro da gente, que é um negócio difícil de controlar, o impulso sexual. Eu lembro que num acampamento, quando eu era adolescente, me falaram, oh, isso é coisa mais normal, você não tem controle mesmo, é incontrolável, todo mundo faz, é desse jeito. Eu tomei aquilo como verdade na minha vida e vieram prisões no meu pensamento, que deturparam a minha visão do sexo durante muito tempo na minha vida. Mas eu dou graças a Deus, porque um dia eu entendi que quando os pensamentos, os impulsos vinham, eu queria agredir, eu queria olhar de uma maneira equivocada para as coisas, eu queria
me justificar. Eu podia levar aquele pensamento sobre aquela menina, sobre o sexo, sobre a injustiça. Eu podia apresentá-los a Jesus. Senhor, está aqui. E quando eu fazia isso, o Espírito Santo de Deus se manifestava na minha vida. E falava: ei, não responde. Ei, você pode parar. E eu fui liberto de fortalezas da minha mente, prisões no meu entendimento, porque aprendi a levar os meus pensamentos cativos a Jesus. Você quer lutar as guerras que precisam ser lutadas com que armas? Nós somos a igreja do Senhor Jesus nesses dias. Nós precisamos usar as armas do Espírito. Nós precisamos usar as armas que o Senhor nos deu. É através da oração, é através do jejum, é através da meditação da palavra, é através, sim, de posicionamentos claros. Mas cuidado. Eu creio que nós vamos ser, sim, esse lugar de transformação e mudanças, quando deixarmos os nossos impulsos de lado e se formos movidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar para nós que o Espírito Santo, ele nos leva a conhecer as profundezas de Deus e nos leva a um lugar chamado a mente de Cristo. O apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer exatamente isso. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. E Ele nos revela o que é a verdade. Pastor, eu quero que a minha mente seja liberta. Eu não sei se tem filosofias e ideias que eu tenho abraçado e que são contrárias à palavra de Deus. Eu realmente não sei. Pastor, eu tenho algumas verdades que são minhas por causa da minha história de vida. E eu não sei como lidar com elas. Eu tenho alguns impulsos que eu perco o controle deles tantas vezes, e eu quero aprender a lidar com a minha raiva, com o meu ímpeto, com a minha sexualidade. Eu quero aprender. Como é que eu me liberto dessas coisas? Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre mim, quando nós nos colocarmos na presença do Senhor todos os dias em oração. A vitória do Senhor vai chegar. Eu vi jovens sendo libertos de vícios. Eu vi meninas que se cortavam e se machucavam, porque tinham tido traumas na sua vida. Imagine você, uma jovem que foi abusada sexualmente pelo seu pai. Estímulos que de alguma maneira traziam um prazer. Ela era uma criança, não entendia o que era certo e errado. Quando essa menina entra na adolescência, e ela começa a conceber que ela teve desejos sexuais pelo seu pai, ela começa a achar que é um monstro. Ela acha que homem não presta. Aí quando ela tem algum impulso, ela começa a se cortar, porque é uma maneira de reprimir um desejo. Queridos, eu ouço isso todos os dias na minha sala. Ouço histórias horríveis de pessoas que foram machucadas e criaram as suas fortalezas, criaram seus mecanismos de defesa, não querem ter contato com determinadas pessoas, não querem fazer, são os seus mecanismos. Eu lembro do jovem que bebia, ele cansou de ver o pai e a mãe se matando dentro de casa. Quando a realidade ficava mais difícil, ele não queria enxergá-la, e ele criou seus mecanismos, tantos, viciados em drogas, em remédios. Nós criamos os nossos mecanismos de defesa, mas eles são falhos. Eles criam prisões mais profundas, eles nos fazem sofrer ainda mais. Mas quando a verdade de Jesus, que liberta, chega. Eu tive o privilégio de ver cicatrizes nos braços de meninas testemunhando na frente de todo mundo. Eu fui liberta por Cristo Jesus. Muralhas do meu entendimento caíram. Eu vi jovens durante esses anos de ministério sendo libertos de todo tipo de vício que você pode imaginar e de impulsos, porque há poder no nome de Jesus para fazer isso. Há poder no nome de Jesus. Ele nos liberta. E sabe, o cenário, quando eu estava terminando essa mensagem, que me veio foi
Josué diante das muralhas. A terra prometida estava à frente, mas ele precisava derrubar aquelas muralhas, e ele não sabia como, e ele chega perto dos muros pensando: como é que eu me livro disso? Como é que eu atravesso essa fortaleza? E então ele tem uma visão. Ele vê um homem com uma espada desembainhada nua na frente dos muros, e ele chega para aquele homem e pergunta: ei, você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E aquele homem diz para ele: eu sou o príncipe do exército do Deus vivo que acaba de chegar. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Naquele momento, a presença de Deus chega. No dia seguinte, quando eles vão de encontro às muralhas de Jericó, eu creio que Deus dá uma ordem no céu, e o exército de Deus vem contra aqueles muros, e eles conquistam a terra prometida. Deus tem uma terra prometida para você, um lugar de bênçãos, um lugar de valores que não são deste mundo, um lugar onde as fortalezas do entendimento, elas são destruídas. Mas hoje, nesse lugar, nós vamos clamar juntos e pedir com sinceridade: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero lutar contra as injustiças que me alcançaram a minha vida, os meus e os que eu amo, mas com as armas certas. Eu não quero ser refém dos meus impulsos. Eu não quero ser refém, Deus, das minhas verdades, dos meus orgulhos. Eu não quero ser refém da filosofia que eu trouxe comigo nas bagagens do mundo. Senhor, eu quero conhecer a verdade que liberta em Cristo Jesus. Quando nos colocamos nessa atitude ensinável, humilde, e com sinceridade começamos a colocar diante de Deus: Senhor, isso aqui, e essa minha visão sobre determinado assunto, e a minha visão, muros começam a cair e a verdade de Deus é revelada a nós. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Eu posso te contar um monte de história aqui, não vou, porque senão o tempo, já acabou meu tempo, eu estou falando demais. Mas eu queria que você colocasse com sinceridade diante do Senhor aquilo que você tem dúvida, e pedisse: Senhor, me apresenta, me mostra, existe algum pensamento, existe alguma fortaleza do meu entendimento? Eu quero a mente de Jesus. Se hoje você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero isso, enquanto a música está tocando, Senhor, eu quero conhecer essas verdades, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, às profundezas do Espírito. Esse texto é maravilhoso. Olha o que diz, 1 Coríntios 2:12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas essas coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero entender a visão de Jesus das coisas. Tem a visão do João, do Alfredo, do Bartolomeu, sei lá de quem. Qual é a visão de Jesus das coisas? Se você é cristão, essa é a sua ideologia, querido. Mas pastor, como conhecer isso? Essa é uma ação do Espírito, não é minha, não é argumento.
é quando com sinceridade eu coloco os meus pensamentos, as minhas ideias na mesa e falo: Senhor, está aqui, ó, me ajuda. Aí eu começo a orar por elas, eu começo a procurar na palavra o que elas ensinam, começo a relacionar com a palavra de Deus de forma correta. E aí de repente, as muralhas começam a cair. E a liberdade do Senhor vem na nossa vida. Se hoje de forma sincera você está dizendo: Jesus, eu quero a mente de Cristo, eu quero saber o que Jesus ensinou sobre casamento, sobre sexo, sobre o homem, sobre a mulher, sobre os valores. Eu quero, Jesus, com sinceridade. E eu não quero erguer meus braços por causa dos meus machucados. Eu não quero estar, não, eu quero estar aqui rendido na tua presença. Fala comigo, me contraria, me confronta. Esse é o caminho. Eu abro mão do meu orgulho. Eu quero a verdade de Deus na minha vida. Se você está ouvindo essa palavra e está dizendo: Senhor, eu quero isso, me ajuda, me ensina, me conduz por esses caminhos. Aonde você está? Fica de pé no teu lugar agora e fala: Jesus, eu quero a mente de Cristo. Eu quero buscar as profundezas do Espírito. Eu quero provar as minhas ideias mediante a tua palavra. Eu quero sim, Deus, em nome de Jesus, pegar a minha visão da vida e apresentar os meus pensamentos cativos à obediência de Jesus. Pessoas vão ser libertas hoje aqui de vícios, eu creio, de prisões da mente, eu creio, visões equivocadas sobre si mesmo. Deus vai começar a trazer cura agora em nome de Jesus. Eu não sei quais são os teus machucados. Eu já ouvi muita história difícil e pesada. A gente trata a alma das pessoas, tem cada coisa horrível. Eu já vi coisa horrível acontecendo dentro da igreja. Pessoas com machucados profundos, foram gerados por nós mesmos. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir, abaixa o punho cerrado. Deixa o amor de Deus chegar no teu coração. Vamos lutar contra a injustiça, sim. Vamos tornar esse mundo diferente e melhor. Mas não dá lugar ao ódio no teu coração em nome de Jesus. Ele vai te machucar ainda mais. Isso vai te matar. Não adianta odiar teu pai, odiar teu irmão, odiar aquele que te fez o mal. Não adianta. Em nome de Jesus. Um dia a gente vai estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará.